is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo! Seja bem-vindo a mais um episódio de número 29, é isso? Episódio 29 do nosso Café com Desbloqueio. Como é bom podermos estarmos juntos, compartilhando princípios, chaves poderosas que vão mudar completamente a sua realidade de vida. Vamos nessa! Hoje nós estamos no terceiro? Hoje, segunda, terça, quarta. Quarto episódio. Terceiro episódio. Terceiro episódio da nossa nova série sobre segredos para uma vida abundante. Ontem nós começamos a falar sobre bloqueios. Tá aqui as minhas anotações. Bora continuar hoje. Pega as suas anotações aí pra gente continuar a nossa aula que nós paramos ontem. Ontem eu falei para você sobre o que é um bloqueio, como que são formados os bloqueios, e eu comecei a falar com você sobre os níveis de bloqueio. Nós vamos continuar hoje, mas antes eu quero te pedir para você compartilhar essa live com mais alguém. Vamos lá comigo aqui, ó. Vamos compartilhar essa aula de hoje. Pega o link aqui, ó. E vamos mandar aqui. Pega aí o link. Vamos compartilhar essa aula. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Pega aí, compartilhe. Você que não apertou o like, aperta o like aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos nessa para a nossa aula de hoje, sem mais enrolação. Bom, vamos lá. Ontem eu falei para você que Provérbios 22:6 vai mostrar para nós um pouquinho sobre a realidade do bloqueio. Lá ele fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Essa palavra ensinar é encucar, você colocar na cabeça da criança, você instalar essa crença, essa verdade sobre a vida dessa criança, que mesmo quando for velho, ela não vai se desviar. Ou seja, o que Salomão está ensinando para nós é a respeito do princípio dos drivers mentais. Os drivers mentais, uma vez instalados, eles não podem ser mais tirados, eles não podem ser mais apagados. E existem dois tipos de drivers, né? Existe o driver positivo e o driver negativo. O driver positivo são as crenças positivas, né? É uma mentalidade correta. Os drivers negativos são as crenças erradas, as crenças negativas ou os bloqueios que nós estamos falando desde ontem. Mostrei para você que nós temos 12 áreas e cada uma dessas áreas da nossa vida nós temos no mínimo aí 50 bloqueios, ou seja,
ao todo aí uma pessoa ela tem no mínimo uns 600 bloqueios para resolver na vida dela. Isso nos 3 níveis: mental, emocional e espiritual. Falei para você que o bloqueio ele surge ali nos 2 primeiros ciclos da vida, né, do 0 aos 14 anos. Existe muito bloqueio do 0 aos 7? Existe, mas também existe uma grande maioria dos 8 aos 14 anos de idade. E eu comecei a falar sobre o bloqueio mental. O que é o bloqueio mental? É essa crença. É uma crença, é uma forma de pensamento, é uma mentalidade que pode ser positiva ou pode ser negativa. Essa mentalidade, ela pode ser instalada em nós, ela é, na verdade, instalada em nós a partir da repetição. Por exemplo, um refrigerante. O que você pensa? O que vem na sua cabeça? Na maioria das vezes, dependendo do seu ambiente cultural, o refrigerante é a Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola investiu em instalação de drivers na cabeça das pessoas, ou seja, através da repetição. Você vê Coca-Cola no Natal, você vê Coca-Cola no futebol, você vê Coca-Cola em tudo. Por quê? Porque eles investiram na criação de uma mentalidade que associasse refrigerante com Coca-Cola. Mais do que isso, eles investiram para associar o Natal à Coca-Cola. E muito mais do que isso, eles investiram em instalar um drive de que reunião de família, jantar em família, estar com os amigos, estar com a família, tem que ter uma Coca-Cola. Então, por exemplo, você está no trabalho, aí você chama o pessoal, vamos tomar uma Coca? Então, a instalação do driver ela é feita através da repetição, e a Coca-Cola é um exemplo disso. Um creme dental, por exemplo, Colgate, repetição. Um parque de diversão, Disney, repetição. Então, tudo tem a ver com repetição. Por exemplo, um outro agora falando do nosso dia a dia. Tempo é dinheiro, uma repetição, um driver mental. Então, o driver mental, bloqueio mental, ele é instalado através da repetição. Repetição. Quanto mais uma crença é repetida, quanto mais isso é falado para você, muito mais forte vai ficar esse driver na sua cabeça. O bloqueio emocional é a junção daquelas 3 coisas que nós falamos ontem: um acontecimento negativo, um sentimento negativo e uma pessoa. Então, quando se juntam esses 3 pinos, né, igual o airbag do carro, quando os 3 pinos se juntam, o airbag se abre, né? Aqui é o bloqueio. Quando os 3 pinos se juntam, uma pessoa, um lugar e um sentimento, quando eles se juntam, nós temos um bloqueio. Então, o que gera um bloqueio emocional? São esses 3 pinos. Assim como o pino do airbag do carro, para ele abrir, ele precisa de um impacto, o bloqueio emocional ele também precisa de um impacto, um forte impacto emocional. Vamos escrever isso aí, ó. Um forte impacto emocional. E o que determina essa força de impacto? Por exemplo, às vezes o carro ele vai bater e você vai olhar para o carro e falar: meu Deus, estragou o carro, tudo. Só que os 3 pinos não se juntaram. Foi um forte impacto, mas não foi forte o suficiente para juntar os 3 pinos do airbag. E às vezes você vai olhar, você vai falar: nossa, batidinha boba dessa. Mas foi o suficiente para juntar os 3 pinos do airbag. No bloqueio é a mesma coisa. O que vai determinar a força desse impacto para gerar o bloqueio não é a intenção da pessoa nem o consciente dela, e sim o inconsciente. Então, às vezes, por exemplo, o exemplo que eu dei ontem para você do rapaz que eu vi na segunda-feira, né? Que falou sobre o sanduíche lá que ele quer comprar e não tinha. Um eventozinho desse pequeno pode ser um evento de grande impacto emocional para o cérebro. Vai depender. Então, não é um padrão que eu vou dizer, não, você tem que ser xingado pelo seu chefe, humilhado, e isso vai gerar um bloqueio. Às vezes é um olhar.
Às vezes é uma forma de falar, às vezes é uma palavra usada, ou às vezes sim, um acidente, ou uma traição. Vai depender do seu cérebro. Então, pode ser um forte impacto, junto os 3 pinos, bloqueio. Ou pode ser um impacto pequeno, mas que foi o suficiente para juntar os 3 pinos e gerar bloqueio, tá? Então, bloqueio mental vem de repetição, bloqueio emocional vem de um forte impacto emocional, e esse impacto, essa força, ela depende de pessoa para pessoa, de ocasião para ocasião. Vai depender do cérebro, ele que vai decidir se ele vai travar ou não. E terceiro, é o bloqueio espiritual. E o bloqueio espiritual, ele surge através da genética. Genética. Como assim? Isso significa que, a partir do momento que você foi gerado no ventre, você recebeu 2 pares genéticos, um do seu pai, um da sua mãe. A partir dessa formação genética, dessa junção genética que você vai sendo formado, os bloqueios espirituais já foram gerados. E o que são bloqueios espirituais? São heranças espirituais que você herda do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, o seu temperamento, ele é junção do temperamento do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, o meu temperamento, ele é colérico, fleumático. Colérico do meu pai, fleumático da minha mãe. Vem essa junção. O seu temperamento é a mesma coisa. Ele é uma parte do seu pai, outra parte da sua mãe. Assim também é os bloqueios espirituais. Junta-se as heranças da sua mãe, as heranças do seu pai, nasceu o seu bloqueio espiritual. Então, diferente dos outros 2, o bloqueio espiritual você já nasce com ele. Bloqueio mental não. Ninguém nasce bloqueado mentalmente. Ninguém nasce bloqueado emocionalmente. Os bloqueios vão surgindo no meio do processo da vida. Já o bloqueio espiritual não. A partir do momento que você nasceu, você já carrega todas as heranças espirituais do seu pai e da sua mãe estão juntas, linkadas dentro de você. E isso vai afetar nas 12 áreas da sua vida. Por exemplo, se na sua família, né, na família do seu pai, na família da sua mãe, existem doenças, por exemplo, de câncer, você tem a probabilidade de ter câncer, porque você carrega esse bloqueio espiritual. Se na família do seu pai ou da sua mãe, ou eles mesmos separaram, então tem divórcio nessa família, provavelmente você carrega essa herança espiritual, esse bloqueio espiritual. Você vai sofrer no seu casamento. Por quê? Porque você carrega esse bloqueio, assim financeiramente, nas 12 áreas da vida, tá? Se você quiser aprender mais sobre bloqueios, eu vou deixar aqui na descrição o meu treinamento, onde eu falo do 0 ao seu primeiro desbloqueio. Lá eu vou ensinar para você tudo sobre o que são os bloqueios. Com calma, que aqui não dá tempo, o tempo passa rápido, o nosso tempo já está acabando aqui. Mas eu vou te explicar sobre... eu vou te dar a oportunidade de você participar desse treinamento. Vou deixar o primeiro link na descrição. Se você achar que é para você, você cai para dentro aí, tá bom? Tá na descrição aqui para você. O primeiro link, você clica aí que você vai conhecer esse treinamento do 0 ao seu primeiro desbloqueio, onde nós vamos falar, o foco é bloqueio emocional, mas você vai aprender lá sobre os bloqueios, as origens e tudo mais. Além disso, eu vou te ensinar a desbloquear, que eu vou falar para você aqui agora. Não tem como eu te ensinar aqui agora, mas lá no treinamento eu te ensino, a gente faz o desbloqueio ao vivo, juntos lá, é poderoso demais. É um treinamento poderoso que eu não estou divulgando, né? Eu preciso divulgar esse treinamento, que ele é muito bom. Vamos lá. Então tá o primeiro link na descrição para você aí. Entendido dos 3 níveis de bloqueio, aí vem a pergunta: como identificar os meus bloqueios? Como saber qual bloqueio eu tenho? Bom, para você identificar um bloqueio, você precisa olhar os frutos ou resultados. Olhando para a sua vida, quais são os frutos da sua vida? São frutos positivos
ou frutos negativos? Por exemplo, lembre, sempre quando você for analisar a sua vida, analise por áreas. Então, na sua vida espiritual, por exemplo, você olhando para a sua vida espiritual, quais são os seus frutos? São positivos ou são frutos negativos? Você é alguém ativado espiritualmente, que vive seu ministério, você está vivendo uma vida com Deus? Ou você é alguém, por exemplo, eu não gosto de religião, eu não tenho afinidade com a religião. Então você tem um bloqueio. Você tem um bloqueio nessa área. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Então você tem um bloqueio. Eu já fui crente, mas hoje eu não quero saber mais disso e não sei o quê. Então você tem um bloqueio. Então, como identificar os meus bloqueios? Olhando para os resultados. Financeiramente, você é aquela pessoa que trabalha, mas nunca tem dinheiro? Isso é um bloqueio. Ou você tem dinheiro, mas não sabe para onde vai esse dinheiro, não sabe o que fazer com esse dinheiro, mesmo tendo um bom dinheiro por mês, você não faz aquilo que você gostaria. Isso é um bloqueio. Então, para você identificar os seus bloqueios, você precisa olhar para os frutos de cada área, para o resultado das áreas da sua vida. Por exemplo, você é alguém que não dá certo com ninguém. Você entra no relacionamento, se frustra, se machuca, sai, entra em outro e é a mesma coisa, ou sempre é traído no relacionamento. Isso é um bloqueio. Então, para você identificar o bloqueio, você precisa identificar os frutos. Você tem que olhar para os frutos, para os resultados. Quais são as áreas travadas? Quais são os assuntos da sua vida que parece que não sai da frente, não rompe, tem anos que está na mesma situação? Isso aponta para um bloqueio. Agora, além de analisar e identificar o bloqueio, você precisa identificar também qual nível. Se é no nível mental, ou seja, uma crença, se é no nível emocional, um forte impacto que você teve, ou se é espiritual, se tem a ver com a genética que você carrega. Só que agora, para essa identificação, você precisa de ajuda. Claro que para você identificar os bloqueios também, mas você consegue, tá? Você consegue fazer isso, você consegue olhar, analisar a sua vida e identificar as áreas travadas, os bloqueios que você tem. Agora, se você quer identificar, por exemplo, esse é um bloqueio espiritual, esse é um bloqueio emocional, esse é um bloqueio mental. Aí você vai precisar de ajuda, né? Porque é uma análise bem mais profunda. Primeiro você identifica o bloqueio e depois você vai buscando a origem dele, tentando entender se ele é espiritual, se ele é emocional, se ele é mental e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso mandar lá na nossa comunidade uma lista dos bloqueios mais comuns, mais frequentes nessas 3 esferas, espiritual, emocional e física. Se você quiser, eu posso fazer isso por você, mas é o seguinte, para eu fazer isso, você vai ter que comentar aqui embaixo. Se vocês comentarem aqui embaixo que querem essa lista, eu vou mandar para vocês, se não, para mim tá tudo bem, tá bom? Então, se vocês quiserem essa lista, só comentar aqui embaixo que eu vou mandar lá na nossa comunidade no WhatsApp, tá? Comenta aí se vocês quiserem, se não quiser, tá tudo bem. Minha parte eu tô fazendo. Vamos lá, próximo ponto aqui é como me desbloquear. Então, como eu falei, se você quer entender mais a fundo sobre esse assunto, identificar de fato os bloqueios, aprender sobre bloqueios de fato, eu te indico você fazer o treinamento do 0 ao primeiro desbloqueio. Tá aqui embaixo, o primeiro link na descrição, você clica nele e você vai conhecer esse treinamento, tá bom? Um treinamento poderoso e que vai te ajudar muito nessa jornada, nessa identificação e ressignificação dos seus bloqueios, tá? Tá aqui na descrição. Mas o bloqueio mental, para você se desbloquear dele, você precisa entender como ele surge. Como que ele surge? Através da repetição. Então, lembra que eu falei para você que uma vez que um driver ele é instalado, ele não pode ser apagado? Então, isso é verdade. Um driver mental instalado não pode ser apagado, ele vai durar para sempre. Só que nós podemos criar um driver paralelo a esse e arrancar energia desse driver negativo. Ou seja, não tem como eu apagar o driver errado, mas tem como eu criar o correto e fortalecer esse correto para que a energia dele seja superior à energia do negativo e
ele governe sobre esse. Como? Através da repetição. Assim como o driver negativo ele é instalado pela repetição, você vai vencê-lo também através da repetição, criando um novo driver e repetindo ele até arrancar a força do outro e colocar ele sobre o governo desse novo driver. Por exemplo, tempo é dinheiro. Isso vai gerar bloqueio de escassez, isso vai gerar bloqueio de identidade, isso vai gerar bloqueio de produtividade, de criatividade. Então, como é que eu vou fazer? Se tempo é dinheiro, quer dizer que eu vou trabalhar muito, vou descuidar da minha família, vou descuidar da minha saúde, vou descuidar de mim e vou só trabalhar. Agora, se eu quero sair desse bloqueio, eu vou criar um novo significado. Tempo é o quê? Se tempo era dinheiro, então vamos mudar agora. Vamos colocar tempo é vida. Tempo é vida. O que isso significa? Significa que cada minuto que passa é um minuto a menos da minha vida. Então eu preciso valorizar o meu tempo se eu quiser curtir a minha vida, se eu quiser fazer a minha vida valer a pena. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quanto mais eu cuidar do meu tempo, então aí eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu sono, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque a cada minuto que passa, eu estou tendo menos tempo com tais pessoas, com a minha saúde. Quanto mais o tempo passa e eu não cuido da minha saúde, menos tempo de vida eu tenho. Porque tempo é vida. Uma vez que eu substituir tempo é dinheiro por tempo é vida, agora eu preciso repetir isso. Repetir falando, repetir agindo. Repetir falando, repetir agindo. Repetir falando, repetir agindo. À medida que o tempo é dinheiro, vai perdendo força. E o tempo é vida, vai subindo. Aí os neurônios, a energia cerebral já não vai mais para esse, vai para cá. Aí esse driver, esse bloqueio, vai perdendo a força e agora você tem um novo driver para substituir a energia desse outro. Parece ser complicado, mas é complicado falando, né? Mas lá no treinamento você vai aprender melhor. Eu vou explicar com muito mais calma e muito mais tempo do que eu tenho aqui. Eu estou olhando pro relógio ali que o tempo está acabando. Então, resumindo, bloqueio mental você vence através da substituição. Você vai criar um novo driver com um novo significado para combater o significado anterior. Bloqueio emocional. Como é que eu faço para me desbloquear emocionalmente? Ressignificando. O problema do bloqueio é o quê? O evento de forte impacto emocional. Então você precisa ressignificar o acontecimento e o sentimento gerado por esse acontecimento. Então, seu cérebro está travado no acontecimento e no sentimento que esse acontecimento gerou. Uma vez que você ressignifica o sentimento e ressignifica o acontecimento, você está livre. Você está livre. Lá no treinamento, eu faço passo a passo com você. São 9 passos, 10 passos mais ou menos, que para você fazer essa ressignificação. Lá no treinamento eu explico tudo isso. Você vai aprender isso na prática. E parece ser difícil, mas não é não. Tá? É porque eu estou falando rápido por causa do tempo, mas não é difícil não. E por último, como se desbloquear espiritualmente? Uma coisa chave é a aula 1. Se você não assistiu a aula de segunda-feira, você precisa assistir. Por quê? Porque ela é a base para tudo. Por exemplo, se você não assistiu a aula 1, eu recomendo a você que você assista, porque lá eu falo sobre a conexão com Deus. Por exemplo, esse bloqueio espiritual ele só pode ser resolvido se você tiver conexão com Deus. E a conexão com Deus é por meio de Cristo. Sem uma aliança com Cristo, você não resolve seus problemas espirituais. Não resolve. Por quê? Porque você não tem autoridade para isso. O que me dá autoridade para me desbloquear espiritualmente é a minha aliança com Cristo. A partir do momento que eu nasci de novo em Cristo, eu tenho o direito de me desconectar, me desbloquear dessas heranças malditas que eu carrego. Agora, uma vez que a minha conexão não foi resolvida, eu vou carregar esses bloqueios espirituais.
Por quê? Por causa da natureza que eu carrego. Agora, preste atenção no seguinte. Se você herdou, por exemplo, um bloqueio espiritual do seu pai, da sua mãe, e você teve um filho, você multiplica essa herança na vida do seu filho. Ou seja, além de você ser um bloqueado, você tá potencializando essa herança na vida do seu filho. Fora a que vai vir do seu cônjuge para o seu filho. Ou seja, você vai ferrar a vida do seu filho por causa desse bloqueio que você carrega. Lembra, esse bloqueio espiritual é genético. Então, uma vez que o seu filho ele for concebido, ele já vai carregar duplamente a herança que você carrega. Então, é algo muito sério e que as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Eu não conheço pessoas que falam sobre isso. Não conheço. Por quê? Porque é algo muito sério e que tem travado a vida das pessoas. Eu já contei aqui para vocês, já falei nas imersões, de pessoas que foram curadas de esterilidade através do desbloqueio espiritual, foram curadas de doenças físicas através disso. Eu mesmo passei por esse desbloqueio que eu fiz espiritualmente. E, cara, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Então, para você fazer esse desbloqueio, esse espiritual, a primeira coisa que você precisa é estar em Cristo. Sem estar em Cristo, não vai funcionar. Segunda coisa que você precisa agora é fazer o cancelamento. Você vai identificar de onde veio, qual é a origem disso, como que isso afeta a sua família. Você vai acessar tudo isso espiritualmente e vai cancelar isso da sua vida. Tá? No treinamento eu falo um pouco sobre esse assunto, mas eu não falo muito sobre ele. Por quê? Porque é um assunto que eu precisaria de um treinamento só para ele. Eu ainda estou pensando ainda se eu faço algo sobre isso, mas eu não sei. Estou pensando ainda. Mas bloqueio espiritual é algo muito sério. Muito sério. Se as pessoas criticam, se as pessoas falam do bloqueio emocional, é porque elas não sabem sobre bloqueios espirituais. Elas não sabem. Mas é isso. Então, nessa aula de hoje, nós concluímos esse assunto sobre bloqueios. E se eu fosse você, eu entraria nesse treinamento. Tá aqui embaixo na descrição, conheça ele aí. Eu acho que vai mudar um pouquinho a sua realidade de vida, hein? Vai sim. Vamos lá, vamos orar então pra gente encerrar. Amanhã nós vamos continuar. Eu quero ver como é que eu vou fazer agora, porque nós tínhamos outro tema para amanhã, mas o tema que era de hoje, eu não dei hoje, né? Então vamos ver aqui, vai dar uma embananada aqui, mas nós vamos organizar nosso cronograma aqui. Então é isso. Perdão. Bloqueios emocionais, bloqueios mentais e bloqueios espirituais. Se vocês quiserem, se vocês comentarem aqui embaixo, eu vou mandar uma lista para vocês lá na nossa comunidade que vai ajudar vocês nessa identificação, tá? Se vocês quiserem, só comentar aqui. Se tiver bastante comentários, eu vou mandar para vocês lá. Se não, tá tudo certo, tá tudo em paz, vida que segue, né? Vamos orar pra gente encerrar? Feche os seus olhos aí. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Espírito Santo, nós nos posicionamos hoje para aprender. E hoje nós vemos que é muito sério esse assunto de bloqueios. Muito sério. E às vezes as pessoas não levam
a sério como deveriam. Nós precisamos criar novos significados na nossa mente. Nós precisamos criar novos drivers para neutralizar tantas crenças erradas que nós temos, tantas crenças negativas que nós carregamos. Nós precisamos ressignificar tantos bloqueios emocionais. Pessoas que estão travadas em áreas da sua vida por causa de coisas do seu passado, por causa de traumas, perdas, traições e tantas coisas. E o que dizer dos bloqueios espirituais? Tanta herança que nós carregamos. Espírito Santo, abra o entendimento dos teus filhos hoje. Abra o entendimento desse povo, para que eles venham se posicionar, para que eles venham entender a seriedade disso e resolver o mais rápido possível. Porque é muito sério. É muito sério. O Senhor tem para nós uma vida abundante. O Senhor tem para nós uma vida extraordinária. Mas os bloqueios são como travas que nos impedem, que nos seguram e não nos deixam avançar. Mas hoje, Senhor, as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade e a partir disso se posicionarem para viver uma nova realidade de vida. A minha parte está feita. Agora é com eles. Que o teu Espírito os convença e os conduza a um desbloqueio, a quererem se desbloquear. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Eu declaro a bênção do Senhor sobre esse dia. Que seja um dia de decisões. Que seja um dia de cair para dentro e se desbloquear mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu oro por isso. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí. A minha parte está feita. É te ensinar. Talvez você não sabia sobre essas coisas, ou talvez você sabia, mas está empurrando pela barriga. Se eu fosse você, eu tomaria a decisão hoje de não seguir a sua vida enquanto não resolver seus bloqueios mentais, seus bloqueios emocionais e seus bloqueios espirituais, principalmente. Porque você vai trabalhar duro, você vai quebrar a cara, você vai fazer sacrifícios, vai fazer tudo que você tem que fazer. Esforçar, mas não vai avançar. Lembra do que eu disse ontem? Como se você estivesse correndo e estivesse preso a cabos de aço, presos em rochas. Você não vai sair do lugar. Você pode fazer a força que você quiser. Sem se desconectar dos seus bloqueios, você não avança. Se eu fosse você, eu levaria a sério e tomava uma decisão hoje de mudar essa situação. Tá? Tem um link aqui na descrição se você quiser aprender mais sobre bloqueio do zero ao seu primeiro desbloqueio. É o meu treinamento e eu estou disponibilizando o link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição e acessar essa ferramenta que com certeza vai mudar a sua vida. Tá? Se você quiser a lista, só comentar aqui embaixo, tiver bastante comentário, eu vou mandar para vocês lá na comunidade. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe. Amanhã estamos de volta e amanhã nós vamos falar sobre outro tema. Amanhã nós vamos continuar a nossa jornada, episódio de número 4 da nossa jornada, desvendando os segredos para uma vida extraordinária. E eu te espero. Se você não curtiu o vídeo, curta agora aí, aperta o like, pega esse link, compartilhe com alguém que precisa conhecer sobre isso. As pessoas não sabem sobre bloqueios. Me ajuda a alertá-las. Vamos nessa? Pega o link, compartilhe. Tamo junto. Até amanhã. Paz.